auxilia no alívio da febre e da dor e é amplamente utilizado em diversos países. No Brasil, é comercializado há muitos anos como um medicamento de venda livre. Porém, em lugares como os Estados Unidos e uma parcela da União Europeia, esse remédio está proibido há décadas. A proibição da dipirona nesses locais ocorreu por causa de um possível efeito colateral grave da medicação, a agranulocitose, uma alteração no sangue e potencialmente fatal, marcada pela queda na quantidade de alguns tipos de células de defesa. A dipirona estava amplamente disponível em boa parte do mundo até meados dos anos 1960 e 1970, quando começaram a surgir os primeiros estudos que criaram um alerta sobre o risco de agranulocitose. A partir de algumas evidências reveladas nesses estudos, a Agência Regulatória dos Estados Unidos decidiu que a dipirona deveria ser retirada do mercado americano em 1977. Pouco depois, outros países tomaram a mesma resolução, como foi o caso da Austrália, do Japão, do Reino Unido e de partes da União Europeia. Só sobrou a gente aqui no Brasil tomando Novalgina, né? O nome porque a gente fala de pirona, mas a gente tem que muita gente não vai saber. É Novalgina. É Novalgina. Acho que Melhoral era de pirona. Antigamente Melhoral era de... Nem existe Melhoral, existe? Tem muito remédio que tem vários nomes comerciais, até difícil de acompanhar. Então, eu quero comentar sobre isso, porque eu tenho uma restrição enorme com dipirona, não tomo dipirona de jeito nenhum. Já tomei muito. Eu cresci à base de pirona. Febre lá em casa é nas gotas de Novalgina. Mas hoje eu tenho essa restrição. Você vai tomar café. Vamos lá, vamos começar. O doutor está muito magro. Ó, doutor, olha... Minha esposa fica chateada que quando a pessoa diz que eu emagreci, eu já falo assim, mas foi com remédio. É verdade. Gente, esse café aqui deu errado aqui, ó. Esse café... Olha aqui que o café que estava aqui. Tava saindo para... Alguém colocou o bule embaixo aqui, ó, e ficou torto. Foi você? O Thiago, você não sabe fazer café, não? Saiu tudo aqui, ó, do lado aqui, ó. Doutor, eu não tô confiando muito nesse café, não. Não tá muito católico esse café, não. Pera aí, você toma sem açúcar, né? Olha lá, ele deixou mais ou menos o negócio começou a pingar e foi pro lado aqui, ó. Negação. Doutor, agranulocitose. Isso, é. Que é o que a dipirona pode causar. Não é só o senhor, não. Porque eu tenho um paciente que mora nos Estados Unidos e Europa, eles voltam assustados. Juro, você passou um remédio, quando eu fui lá, nem vende. Diz que é proibido, né? Aí só pra gente entender. Eu até brinco com o paciente assim, quanto mais informação a gente tem até um provérbio que fala isso, né? Quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento. É verdade, né? É verdade. Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa, a dipirona, na década de 70, houve um estudo que mostrou alguns casos de agranulocitose. O que é isso? A medula para de funcionar direito. Nossa. Então, são casos graves. Só que são raríssimos esses casos. Sei. Só que o que acontece? Estados Unidos e Europa, eles têm grandes indústrias. Eu faço até o paralelo do paciente com a vacina. Nos Estados Unidos ele tem a Pfizer, ele tem outra, ele só tomou a vacina da Pfizer. Aí o brasileiro fica com medo. Oxe, por que eles não tomam a da China? Por que eles não tomam a AstraZeneca? Né? Porque eles têm uma indústria. A mesma coisa, os Estados Unidos e Europa, eles têm indústria que faz o paracetamol, que faz ibuprofeno. Então, eles usam esses dois e resolveu o problema deles. De dor, de analgésico é isso. Analgésico é antitérmico. Isso. Então, eles têm a patente, o dinheiro fica por lá mesmo rodando e pronto. Resolveram o problema. E são excelentes remédios. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a dipirona é fantástica. Eu sei que o senhor não gosta, mas assim, é um remédio fantástico. Ele funciona muito bem. A gente vê pouquíssimos efeitos colaterais. É um dos remédios mais baratos que a gente tem de consumo, né? E funcionou para a gente. Então, assim, do ponto de vista científico, não há erro nenhum se prescrever. Tanto que eles não revisitaram. Não tem um novo FDA, reanalisou a dipirona na década de 90. Continua com a mesma resolução de 1970. O que eles falaram? Para que se a gente tem outros remédios? Eu até entendo. É que nem da vacina. O pessoal fala assim, por que a FDA não aprovou a Coronavac, não aprovou a AstraZeneca? Ela tem a Pfizer. Ela tem. Então, ela nem chegou a analisar para dizer que vai ser usado ou não vai ser usado. Então, não tem argumento. O que eles fazem é o seguinte, eu tenho uma indústria que provê aquilo e pronto. Então, eu até brinco com o paciente, eu falo que saúde não devia ter dinheiro, né? Devia ser que nem a coisa assim, mas assim, existe. Então, quando existe, a gente tem que entender como funciona. Até brinco com o paciente que vai operar, né? Eu falo assim, ó, você paga uma consulta, eu ganho 20 vezes mais se te operar. Dá até medo, né, o paciente. Mas é verdade, né? Então, sempre tem um fator financeiro,
O remédio é a mesma coisa. Você tem que ter o cuidado seguinte. É a mesma coisa que acontece com similar, remédio de marca e remédio genérico, né? O pessoal fala, meu Deus, genérico. É mais caro, como é que não é melhor? Por que não é? Né? O que acontece é o seguinte, o remédio de marca foi aquele que a gente falou, na década de 40 surgiu o remédio de pressão. Ele patenteou. Então ele fez um estudo originário que comprovou que aquele remédio funciona. Então, para a pessoa investir e tirar esse lucro daquele investimento cobra mais caro. Ele cobra mais caro, ele tem um tempo de patente. Então, aquele remédio foi feito só pelaquela farmacêutica por 10, 15 anos. Depois de um tempo, quebra a patente. Aí os outros, eles não precisam fazer o estudo originário, tudo isso. Então ele não vai gastar para fazer. Não vai gastar aquilo. Só que não é igual. Cientificamente, você pode dizer que os dois funcionam. Então, vira e mexe no nosso dia a dia médico. Eu tenho um paciente, Júlio, eu tomava o remédio de convulsão, eu estava otimamente controlado, eu passei a tomar do posto e eu tive crise. Eu fiz volta para o anterior. Olha, porque a gente não consegue dizer que eles são iguais. Do ponto de vista científico, eles funcionam semelhante em análise de grupo, análise de sangue. Mas se uma pessoa individualmente notou... Ela está mostrando para você que não está funcionando. Que não está funcionando. Então, a forma de produção. Tem alguns detalhezinhos, né, que não... Que se perde ao longo do caminho. O doutor, só uma sugestão sobre essa indústria farmácia. Está passando na Netflix a queda da Casa Usher. Vocês assistiram, não? É fantástico, uma série, é baseado num conto do Edgar Allan Poe, e ele fala essa coisa da indústria, claro, é ficção, mas da voracidade da indústria farmacêutica. As maiores indústrias do mundo, depois da automobilística e a bélica, né, que a gente está vendo guerra aí, é a indústria farmacêutica. E aí eles trabalham até com uma coisa, o americano tem muito medo dos opioides, né? Então é um comprimido chamado Ligodone que tira a dor, é um opioide que não vicia, mas na verdade ele vicia. É interessante para assistir a série. Eu falo todo paciente aí, quando a gente lida com o ser humano, essa noção de bem e mal da gente, né, a gente tem que ter um meio termo, né? Então a indústria farmacêutica, ela revolucionou um monte de tratamento. Óbvio, como qualquer empresa, ela quer o lucro, né? Então ela quer vender para ganhar mais dinheiro, e aí você, como médico, você tem que ser neutro para fazer esse meio termo. Então os pacientes que eu passo a receita, eu boto, hoje em dia até o conselho obriga a gente a botar o nome genérico do remédio. Ah, entendi. Vira e mexe, é tão forte na nossa cabeça que às vezes me pego botando outro, né? Porque ele ficou décadas sendo usado, mais de 10 anos usado. Então pode passar o nome comercial e o genérico. Isso. E conversar com o paciente, se detalhe. Igual não é. Você vai observar. Então tem um paciente que, não, o senhor falou, não uso dipirona. Não usem. Tem outros remédios. Tá com medo, não tem porquê. Doutor, só a última pergunta. O doutor vai ficar com a gente aqui, mas eu tenho... Esses remédios... A gente tem muito medo dos remédios causarem dependência. Tanto é que muita gente fala assim, eu vou ficar viciado. Muita gente acha que remédio de depressão vicia, causa dependência e tal. Esses remédios profiláticos, de depressão, diabetes, isso não causa dependência? Não causa dependência. O que acontece... A dependência é o quê? Não, é no corpo mesmo. O que acontece? Você toma um remédio que às vezes ele é vasodilatador. Então seu vaso vai se acostumar com aquilo. Se você parar ele de uma vez, vai aumentar a pressão muito subitamente. Então tem muitos remédios que a gente fala, mesmo que o médico pense em tirar porque você não precisa mais, ele vai tirar lentamente. Então não é que vicie. Já existem alguns remédios que da minha área, a maioria, que mexem no cérebro da gente, que ele tem dois efeitos, que é o que mais preocupa. Tolerância e dependência. Qual o clássico disso? Os benzodiazepínicos. Diazepam, Rivotril, né? Então, o que acontece? Já existe outra classe do remédio, por isso que a receita é curioso, né? Quando o médico faz a receita e retém a receita, que são aqueles tarja vermelha, né? Tem um que você tem que fazer uma receita específica. Preta. Que é o tarja preta, que aí você faz a receita azul. Ou amarela. Porque são todos esses remédios que têm esse risco de criar dependência e intolerância. Tá. E uma confusão, desculpe só... Não, eu quero que você fale tudo, que é importante para as pessoas. Uma confusão que as pessoas fazem é o seguinte, existe remédio antidepressivo e os remédios, 10% da população tem transtorno de ansiedade. Porque o que acontece? O paciente tem muito medo. E ele começa a tomar um remédio e se sente bem. Aí ele fala, estou dependente. Aí eu vou parar. Aí ele para de tomar o remédio e volta o sintoma da doença. E ele fica culpando o remédio. Eu fiz, opa. Ele já estava antes de tomar. Ele já estava antes. Então, antes de tomar o remédio, ele já estava mal. Muito complicado. Vou dar um exemplo para o senhor que mais a gente ouve com o homem. É impotência. Eu comecei um remédio de depressão e tal. Mas qual é o sintoma de depressão? Um deles, às vezes, é perda do libido. Perda do libido. Então, a pessoa começa a melhorar, aí aquilo começa a incomodar ela. Então, às vezes, é difícil para a gente médico ter que conversar bem, por quê? Sem dúvida nenhuma, droga é droga. Então, eu acho que ter o receio é bom. É bom você ter o receio.
Você está botando uma coisa no seu corpo todo dia, como é que aquilo vai agir, né? Mas número 2 é conversar francamente com o médico, porque às vezes a gente troca de um remédio para o outro, mesmo que no fundo você ache que tem, por exemplo, se eu falou da dipirona, se eu der dipirona para você vai passar mal. Eu vou porque você está tão preocupado. Eu já tomo, já pensando assim, pronto, vou ter um choque anafilático. Doutor, a questão só mais um pouquinho. Doutor, a questão porque o pessoal tem muito medo das questões dos remédios psiquiátricos e tem medo de causar dependência, aquela coisa toda. Muitas vezes um tratamento de depressão ou tratamentos psiquiátricos, esquizofrenia e tal, a pessoa precisa tomar a vida toda remédio. Às vezes é curioso, o senhor deu o exemplo da depressão. A depressão tem uma taxa de retorno muito forte. Então, às vezes o paciente trata, ele já tem um diagnóstico, vai ficar anos bem, aí tem um gatilho, perdeu um filho, perdeu aí volta, aí você tem que voltar ao tratamento. E tem pessoas que começam a recorrer que às vezes o médico vai optar por tomar por muito tempo, até o resto da vida. Então, isso não significa que... Eu acho interessante você falar. Não é que causa dependência, é que você sente bem, você, sem ele, você vai voltar. E o risco maior, padre, só pra gente... São as drogas que as pessoas têm usado muito de forma errada. O Venvance, que diz, deixa o cérebro mais ativo. É para transtorno de déficit de atenção. Mas as pessoas viram que mesmo que não tem doença, fica mais concentrado e estão usando para concurso. O executivo estão usando muito. Você tá brincando. Tem que ter um cuidado muito grande. Porque deixa mais a... E a outra para potência sexual. Os homens têm usado muito os Viagras, tudo isso, e cria dependência mais psicológica. Mais psicológica do que... Psicológica. É jovem, de 20 e poucos anos. Não, tem gente usando para disfunção erétil, gente que... Garoto, coisa... É dos mais vendidos do Brasil. Os remédios mais vendidos do Brasil. E é um vasodilatador potentíssimo. Vasodilatador, que pode matar a pessoa de coração. Pode. Eu falo pro jovem assim, um jovem tem um coração muito bom, é mais raro acontecer isso. Mas imagina a dependência psicológica, que pro resto da vida ele vai ter que tomar medicação. Não, e aí que causa essa dependência psicológica, sim, porque ele fala assim, eu só vou conseguir ter ereção se tomar. Isso. E muda o desempenho. Então ele cria aquela dependência. A mesma coisa dos remédios dos concurseiros. Eles começam a usar o remédio e cria aquela dependência também, porque ela age no cérebro. O remédio que o pessoal usa e abusa, Ritalina,